Olá, meu nome é Thaís Campos e eu estou aqui hoje para trazer um tema super incrível para vocês. Já ouviram falar sobre as 5 feridas emocionais? Bom, esse é o tema dessa live hoje. Eu quero trazer um pouquinho de conhecimento para vocês sobre essa área, falar um pouco sobre o que é as feridas emocionais, como elas nascem, como elas surgem, quais que são as características comportamentais dessas feridas e o que acontece, né? O porquê que existem essas feridas e o que ela traz para a nossa vida adulta, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês, é um motivo de muita alegria estar aqui. Se tiver alguma pergunta, vai deixando aí, eu vou pedir pro meu marido estar olhando as perguntas, né? E aí a gente vai estar respondendo no decorrer da live. Quem puder aí, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, que vai ser um momento muito engrandecedor, eu acredito, tá bom? Vamos marcando aí o pessoal, chamando o pessoal pra live, vai ser bênção. Seja bem-vinda, Val. Prazer ter você aí, minha amiga de profissão. Seja bem-vinda. Vamos lá. Beber uma aguinha para aquecer a garganta. Bom, vocês já ouviram falar sobre as feridas emocionais? Já conhecem? Alguém já ouviu? Sabe o que é? Eu vou explicar mais ou menos um pouquinho como que elas surgem, tá? Bom, existem 5 feridas emocionais e elas geralmente nascem na primeira infância. Cada uma tem o seu tempo específico aí que ela vai nascer e qual é o genitor que vai trazer, tá? Essa ferida emocional. Geralmente, né, são causadas pelos pais ou os cuidadores dessa criança. E aquela pessoa que está cuidando ali, às vezes não é o pai, não é a mãe, mas é um cuidador. Então é nessa fase da primeira infância que essas feridas nascem. As 5 feridas são a rejeição, a traição, a humilhação, o abandono e a injustiça. Essas são as 5 feridas emocionais, tá? Então, o que acontece? Por que nasce essas feridas? O nosso ego, a nossa mente, ela tem o poder de nos proteger e economizar energia, como eu já falei com vocês algumas vezes. Então, para poder proteger a nossa mente, o que a mente faz? Ela vai criar um mecanismo de defesa, a partir do momento que acontece um trauma, uma dor. Então, a gente vai ver que tem algumas feridas que acontecem a partir da concepção. Sem contar que já existem estudos que dizem que nós carregamos no nosso gene, no nosso DNA, alguns traumas emocionais dos nossos pais. Isso já é comprovado pela neurociência. Então, assim, às vezes não acontece de fato com você, mas a gente acaba trazendo essas memórias genéticas dos nossos pais e acaba transparecendo para a nossa vida também, tá? Então, essas feridas emocionais, algumas podem acontecer desde a concepção, tá? Então, acontece, por exemplo, aí uma rejeição. A criança, ela entende que ela é rejeitada, a criança tem a percepção ali que ela não é aceita naquele momento. Então, para proteger ela e ela não passar por essa rejeição novamente, a mente fala assim, bom, vamos criar alguma coisa que proteja ela, para que ela tenha alguns comportamentos que evite que ela passe por aquilo novamente. Então, cria-se uma máscara. E essa máscara traz comportamentos que o intuito do ego é nos proteger. Só que conforme a gente vai crescendo, isso vai trazendo muitas consequências para a nossa vida. Porque a ferida está lá na criança interior, e nós sabemos que a criança interior ela sempre vai existir dentro de nós. E em um momento de alerta, que a sua mente acredita que você vai entrar em contato novamente com o trauma, ela bloqueia, vem a máscara e você sai de si. É como se a criança interior entrasse no comando ali da sua mente e falar, agora eu vou dominar aqui a situação, e aí coloca a máscara para que ela não venha reviver tudo isso novamente. E assim, o que a gente tem que olhar quando a gente vai estudar essa questão das feridas emocionais é não se atentar tanto pelos comportamentos em si, tá? A gente pode ter contato até com as 5 feridas emocionais. Porém, sempre vai ter uma ou duas que vai ter aquele destaque maior. É aquelas feridas que você vai falar assim, nossa, realmente eu tenho tudo dessa daí. Só que, por exemplo, às vezes acontece uma situação em si que a criança
pode ser, por exemplo, uma rejeição, mas ela acredita, ela entende como se fosse uma traição. Então a gente não tem que olhar para a ferida em si, mas pelo que aquele indivíduo sentiu naquele momento. E o que ele sentiu, a percepção que ele teve daquela dor que vai gerar aquela máscara, tá? Então a gente sempre tem que olhar o quê? Não pela situação vivida, mas pela dor sentida, tá? Porque nós sabemos que o indivíduo, ele é composto por várias situações. É composto por crenças, por ambiente. Então cada indivíduo vai ter uma percepção diferente do acontecimento. Existe o acontecimento, a criança, por mais que ela não tenha entendimento, é só um bebê, vai ter uma consciência porque ela já traz ali crenças e valores dos pais, então ela vai ter aquela percepção e vai identificar, o ego dela identifica aquela dor de alguma forma e cria-se a máscara. Tá, ficou alguma dúvida até então? Vai me falando aí, tá bom? E aí a gente já vai começar a entrar nas feridas. Se ficar alguma dúvida, pode mandar aí que meu digníssimo tá aqui de olho pra mim, tá bom? Bom, antes de começar, eu queria falar pra vocês um versículo que mexe muito. Todos aqui, a maioria acredito que já sabem. Sou uma psicoterapeuta cristã, então eu sempre vou trazer conteúdos ali de ciência e fé. E a passagem que eu queria deixar com vocês é o que? Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. E nós sabemos que o coração, ele reflete o que? As nossas emoções, tá? Então essa máscara, ela pode até tentar nos esconder, mas quem nós somos está ali dentro. E muitas vezes pode mexer na nossa identidade. Porque eu confesso que quando eu comecei esses estudos mais avançados aí dessas feridas emocionais, uma das ferramentas de autoconhecimento, nós sabemos que tem várias, mas uma delas que eu gosto muito também, que eu prometo trazer um conteúdo aí para vocês sobre também, é temperamentos. O meu temperamento é colérico e eu tenho convicção do meu temperamento. Porém, quando eu comecei a estudar a fundo a questão das feridas emocionais, eu cheguei a entrar em crise de achar que eu realmente não era colérica. Porque eu batia muito com das feridas emocionais, que a gente vai falar aqui mais pra frente. Então, assim, a ferida, ela vai distorcer a nossa verdadeira identidade, trazendo às vezes até trazendo até às vezes um engano de quem realmente você é. Então, por que é importante identificar essas raízes? É importante identificar essas feridas emocionais? Porque às vezes a pessoa tá tanto tempo com essa máscara que ela não sabe quem realmente ela é. Ela acha, porque eu sou controladora, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, que esse é o meu jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Às vezes você só tá com essa máscara há muito tempo. E essa realmente não é você. Então, assim, a máscara, ela vai nos confundir, vai roubar a nossa verdadeira essência. Então, a gente precisa o quê? Trazer o conhecimento para que a gente seja liberto dessas amarras do passado, que muitas vezes a gente nem percebe e a gente está sempre olhando para trás e não consegue enxergar aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então, a gente já falou, né, como surgem as máscaras, que o intuito delas é nos proteger. Graças a Deus que isso existiu, porque se não fosse isso, nós não estaríamos vivos até hoje, porque a dor seria insuportável, imagina para uma criança. Então precisa ter essa mecanismo de defesa para que a mente consiga suportar aquelas dores, tá? Falamos da importância dela na nossa vida, só que agora nós somos adultos e vamos ser adultos curados, então a gente vai ressignificar essas dores para que ela não domine mais a nossa história. E a gente vai falar sobre as feridas. Antes, algo que toda criança precisa. Isso é importante para a gente entender o porquê dessas feridas e, como pais, também trazer isso para os nossos filhos ou esse conhecimento para outras pessoas que também tenham crianças. Toda criança precisa de 3 elementos básicos, que é o quê? Amor, acolhimento e proteção. Isso é as 3 coisas básicas que toda criança precisa. E nós vamos ver que todas as feridas geradas aqui foi por conta dessa falha, nenhum desses fatores na vida dessa criança. Então a criança necessita de acolhimento, amor e proteção, tá bom? A primeira ferida que eu queria compartilhar com vocês é a ferida da rejeição.
tá? É uma das feridas mais profundas que existe na vida, tá bom? E essa ferida, ela vai gerar, tô aqui com meu rascunho aqui, essa ferida ela vai gerar a máscara chamada escapista. Gente, não se prenda em nomes, tá bom? Das máscaras, isso é só um nome que a autora, que foi a fundadora dos estudos, deu para essa máscara da rejeição. Mas não se atente a esses nomes. O que é mais importante é a gente identificar o padrão comportamental. Também tem a questão das características físicas, tá? Então, às vezes, não é nem tanto o comportamento, mas é as características físicas do corpo que reflete aquela ferida emocional. Hoje, eu não vou conseguir falar exatamente de cada característica física do corpo de cada ferida emocional. Depois eu vou falar para vocês, eu tenho um e-book falando sobre esse assunto e lá eu consigo falar bem assim, detalhadamente, cada ferida, cada comportamento físico. Aqui eu vou citar alguns, tá bom? Para assim, não ficar muito pesado aí, já tá, né? Para alguns já tá tarde o horário da live. Então eu vou dar uma pincelada no assunto. Quem gostar e querer saber um pouquinho mais, depois me chama, a gente vai conversar sobre, tá bom? Então assim, a ferida da rejeição vem a máscara do escapista. Quando ela nasce, a partir da concepção até o primeiro ano de vida, tá? Então assim, a mamãe ali tá grávida, a partir do momento da concepção, onde é encontrado ali o espermatozoide com o óvulo, ali já pode começar a criança a sentir ali os traços da rejeição. De quem vem essa ferida da rejeição? Geralmente da figura do mesmo sexo, tá bom? Então, por exemplo, a mãe vai, infelizmente, né, trazer a ferida da rejeição para a filha. O pai vai trazer a ferida da rejeição para o filho. Então, sempre é do sexo, o mesmo sexo, tá bom? Filha, mãe, filho, pai, tá bom? Então, a rejeição, vamos lá resumindo de novo. Ah, tá. Não, eu só tô lendo ali um comentário. Eu me perco. Não posso nem ler os comentários, senão eu me perco. Bruno, lê aí pra mim. Então, assim, ferida da rejeição, máscara escapista, e ela vai nascer da concepção até o primeiro ano de idade do sexo, do mesmo sexo. No caso, mãe, filha, filho, pai, tá? Quais que são os comportamentos que esse indivíduo, na vida adulta, vai desenvolver? Bom, antes de eu falar dos comportamentos, o que seria então uma rejeição? Bom, um dos exemplos que a gente pode estar usando é às vezes uma gravidez indesejada. Às vezes engravidaram na adolescência, às vezes quando engravidou não deu certo o relacionamento, às vezes não veio o momento onde o casal estava esperando, né? Então, esse pode ser um dos fatores que a criança já sentiu ali a questão da rejeição. É um dos exemplos, tá? Mas pode ter vários outros exemplos aí dentro do padrão da rejeição. E a rejeição é o quê? Você não ser aceita. Você entender que não é pra você, que as pessoas não te queriam naquele momento, que você não era bem-vindo, tá? E, gente, essa ferida ela é muito sutil. Porque o bebezinho dentro do ventre da mãe, ele, às vezes, nem formado, mas ele já sente as vibrações. Nós falamos muito sobre frequência da mente. Então, assim, a frequência da mente, ela vai se conectar com a criança ali e ela já vai sentir ali que aquelas emoções da mãe tá bagunçada, a emoção do pai tá bagunçada. Tanto é que às vezes quando o casal tá tendo muito conflito, a mamãe tá passando muito enjoo durante a gravidez, a criança acha que é culpa dela, entende? Então a criança vai sempre achar que aquilo é culpa dela. Então ela vai recebendo aquelas informações ali. E ali pode estar gerando a questão da rejeição, ela achar que ela não foi aceita. E às vezes a pessoa nem falou, eu não queria ter esse filho, não era o momento de engravidar, ou o pai também não falou, só que a criança já sentiu, né? Porque a gente costuma dizer o quê? Que o comportamento ele jamais engana,
A gente pode enganar nas palavras, mas o comportamento ele não engana. Então a criança sente quando ela não é bem aceita, não é bem-vinda para o pai, e a criança sente quando ela não é bem-vinda pela mãe. E às vezes isso foi fração de segundos, foi um momento, mas a criança recebeu aquela informação e já ficou instalada ali no serzinho dela, tá? Então assim, quais são os comportamentos que vai vir aí no decorrer do tempo, tá? Pode ser a criança, quando ela vai crescer e vai desenvolvendo ali, ela é obcecada pela perfeição. É aquela pessoa que vai ser sempre ali buscar o perfeccionismo, tem que estar tudo muito certinho. Porque no fundo ela acredita que se ela fizer tudo certo, ela não vai ser rejeitada novamente. Então ela cria um padrão de perfeição impossível dela alcançar. E às vezes não é nem pelos outros, é por ela mesma. Ela acredita que tem que ser aquela menina boazinha, sabe? Que tem que fazer tudo certinho, tudo bem feitinho, para ganhar a atenção dos pais ou das pessoas, tá? Então, é uma pessoa que tem um padrão de perfeccionismo, assim, absurdo, que é algo que tira a paz dela. Tem muito medo do julgamento, às vezes ela se anula, não expõe sua opinião, fica sempre engolindo o sapo, porque ela tem medo de sempre ela falar algo e julgarem ela. E se ela tá falando alguma coisa e alguém corta ela acha que a pessoa tá rejeitando ela, mas às vezes não é o que ela tá dizendo. Então ela sempre vai levar o problema para ela. A culpa é minha, é porque eu não presto, é porque eu não mereço. Então assim, ela vai sempre olhar que o problema é ela, não é às vezes o comportamento dela, tá? É uma pessoa que se compara demais. Sempre tá se comparando, sempre tá achando que o outro é melhor, sempre tá assim se analisando e se comparando naquela competição interna, porque ela não é ficar falando, mas é que fica aquela comparação interna, tá bom? Entre vários outros comportamentos que essa pessoa pode ter, tá? E ela também reflete muito um aspecto infantil, sabe? Como se fosse realmente uma criança ali, fala com a voz mais infantilizada, porque ela está inconscientemente buscando holofortes para ela. Só que ela tem medo. Sabe aquele holoforte assim, tipo assim, eu quero que olhem para mim, mas quando olhem para mim eu quero me esconder? É aquela pessoa que sempre está se isolando. É aquela pessoa assim que ela quer se esconder. Vamos lá. Isso pode levar a um comportamento de vitimismo? Sim. Pode levar sim, tá? É uma das tendências que pode estar levando ao vitimismo, sim. Porque ela sempre vai se achar inferior. Ela sempre vai se achar insuficiente. Ela sempre vai ter muito baixo merecimento. Ela nunca vai achar que ela é capaz de nada. Porque rejeitaram ela. Então ela tem tanto medo de ser rejeitada de novo, que ela foge de toda circunstância que pode fazer ela ser rejeitada novamente. E ela não faz nada. Porque ela tem medo. Só que ela não percebe que ela mesma está se rejeitando, ela mesma está se machucando. Não sei se está fazendo sentido aí para vocês, se alguém está se identificando aí já com alguma dessas feridas. Mas o mecanismo de defesa é para que ela não sofra rejeição. Só que gerou um medo tão grande, porque a gente já falou sobre o medo, que o medo ele não é um vilão. Ele só é um vilão quando ele nos paralisa. O medo serve de alerta e para nos manter vivos. Então, se é um medo que nos paralisa, ele vai impedir que a gente viva o nosso propósito. Vamos colocar um exemplo claro aqui, o meu. Se eu não entrar aqui na rede social, vir aqui falar com vocês, abrir uma câmera, não é fácil, gente. Por mais que eu fale bem, tenha uma boa comunicação, às vezes vem aquele sentimento, aquele medo de ser julgado, aquele medo de cometer um erro, falar uma bobeira aí na internet, e vinha a questão da rejeição. Então, se eu tivesse essa ferida muito aflorada, eu poderia estar deixando de viver o meu propósito, por medo do que vão dizer. Entende? Então, eu deixaria de viver o meu propósito, deixaria de ser feliz naquilo que Deus me chamou para fazer, deixaria de estar alcançando outras pessoas e levando esse conhecimento a outras pessoas, porque a rejeição me paralisa. Então, muitas vezes, levando para o quesito espiritual, a gente culpa muito o diabo. Ai, porque o diabo isso, aquilo. Mas ele fica só ao teu redor ali, esperando brechas. E ele fica o quê? Ele tem um prato principal, aquele prato que a gente gosta de comer. Então ele olha para você, vê que você tem padrão, tem ferida de rejeição, então ele vai
atrair situações para sua vida que você caia na questão da rejeição e vá se paralisando cada vez mais. Então, tome cuidado com esse tipo de comportamento. Se você se identificou com esse padrão comportamental, entenda, essa não é você. Deus tem muito para você, tem um propósito brilhante na sua vida e você pode ser liberta dessa raiz, dessas amarras na sua vida, que é a rejeição. Tá bom? Vamos pro próximo, senão eu falo e a gente não sai da primeira. Tem bastante ainda, viu, gente? Esse é só alguns dos comportamentos. Como eu falei, tem vários outros comportamentos. Tem algumas doenças que são associadas a esse tipo de enfermidade da rejeição. Tem as características físicas, que aí conforme vai aprofundando os estudos, às vezes você olha para a pessoa, você já consegue identificar qual que é o padrão comportamental que ela tem da ferida emocional, tá bom? Então nós precisamos olhar para dentro de nós e entender quem é a gente na verdadeira essência, tá? Vamos lá, a segunda ferida emocional. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ferida do abandono, tá? Então a ferida do abandono vai vir a máscara do dependente, tá? E ela também pode ser constituída desde a concepção até os 2 aninhos de idade, tá? E ela sempre vai vir do sexo oposto. No caso, filha, mãe, filho, filha, pai. Então, o abandono, ele vai ser instalado, essa ferida emocional, através da figura do sexo oposto, tá? Sempre lembrando, a ferida emocional é instalada nessa primeira infância. Lá é o primeiro contato que nós temos na primeira infância. Cria-se a máscara, cria-se o mecanismo de defesa e cria os gatilhos. Por isso que quando a gente cresce, às vezes a gente enfrenta uma situação que a nossa mente identifica como aquela ferida que a gente passou lá atrás, que não foi ressignificada, que não foi trabalhada. Então isso vai refletir na nossa vida adulta. Aí às vezes a gente olha para o adulto que está sofrendo a dor do abandono, às vezes de um casamento que separou, o marido foi embora e ela está sofrendo, às vezes está numa depressão profunda, às vezes não quer mais nem viver e acha que essa dor é de agora. Ela é sim válida, realmente é uma dor válida neste momento, porém é só o reflexo daquilo que já aconteceu lá atrás, tá? Então é preciso o quê? Ressignificar a dor lá atrás e depois vir ressignificar a dor dos dias de hoje. Tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando alguma dúvida aí? Qualquer coisa vocês vão me falando. Fala pra mim se o som também tá tudo ok, tá? Porque às vezes tá travando alguma coisa, vão me dando feedback aí, não me deixem sozinha. Vamos lá então. Pode ir mandando aí que o Bruno tá de olho aqui nas mensagens pra mim. Então, abandono, máscara do dependente, da concepção até os 2 anos, vem do sexo oposto, recapitulando. Acontece quando a criança, ela não se sente prioridade. Então, essa é a percepção dessa criança. Eu não me sinto prioridade para os meus pais, pro meu pai ou para minha mãe, aí vai depender aí da criança e do genitor. Então, assim, eu não me sinto prioridade para ele. Então, é um sentimento de abandono. Você vê como é uma ferida que ela é sutil. Lógico que existe aqueles casos de abandono mais evidentes, como realmente o pai abandonar a mãe, largar a mãe com o filho pequeno, ou de repente jogar na rua, ou deixar um orfanato, N situações. Existem aqueles abandonos que são mais fortes. Tanto é que as características físicas e os comportamentais, quanto maior você se identifica com ele, é porque maior é a sua dor. Às vezes você vai ter aí alguma coisa ou outra que vai fazer sentido para você naquela ferida, porque aquela ferida não foi tão evidente. Então, quanto maior a dor, maior é o mecanismo de defesa, maior é a máscara, e quanto mais tempo eu vou usando aquela máscara para poder me proteger. E é como se aquela máscara empregasse no nosso rosto ali, a gente já não consegue se enxergar quem eu sou mais, tá? Quais que são os comportamentos dessa ferida do abandono? É a necessidade extrema do outro.
ela não suporta ficar com ela mesma. Ela sempre precisa ter alguém, precisa estar na sombra de alguém. É uma pessoa que ela sempre tem essa necessidade do outro. Ela não consegue ficar sozinha. Realmente a máscara, essa daqui tem tudo a ver com o nome, ela é totalmente dependente. É aquele adulto que parece que não cresce, porque ele sempre vai precisar do marido, sempre vai precisar da esposa, sempre vai ficar na esfera da família de origem, que é os pais, sempre vai ficar na barra do pastor, sabe, ou do líder espiritual, ou do chefe. Então é aquela pessoa que ela não sabe viver sozinha. Ela precisa de alguém para estar segurando na mão dela ali, para estar caminhando com ela, tá? Então essa é uma das características aí do abandono. Uma tristeza profunda é aquela pessoa que vive naquela tristeza profunda, tem a tendência ao SUI, não vou falar porque pode ser que a live caia, mas eu acredito que todo mundo já entendeu. É aquela pessoa que ela quer acabar com a dor dela todo o tempo, então ela pode ter tendência a isso. Pode ter a tendência a, entende? Que pode ser a questão também de muitos adolescentes hoje que tem essas práticas, pode ser que está encaixado aí nesse comportamento do abandono. A dor é tão profunda, a dor é tão grande e ela não consegue ser palpável essa dor. Então a pessoa, ela faz isso porque ela vai sentir ali, ó, no físico aquela dor, tá? Então esse é um dos comportamentos aí que pode ter nessa pessoa. O vitimismo aqui é estralante, tá? Tem tendência muito ao vitimismo. É aquele adulto que vive dando birra, sabe aquele adulto que tudo é no grito, no berro, e é fazendo bico e fica bravo por qualquer coisa. É aquele adulto que tenta conseguir as coisas da manipulação. Ah, se você não fizer, eu não vou fazer. Sabe aquelas picuinhas de relacionamento? Pode ser que tenha essa ferida do abandono, tá bom? Dramatização. E geralmente essa dramatização é o quê? Para atrair olhares. Porque ela quer ser vista, ela quer ser enxergada. Entende? Então é aquela pessoa que ela quer alguém para cuidar dela, né? Então assim, essa é uma das características do comportamento do abandono, tá? E aí, tá ok? Tem alguma dúvida aí? Nessa ferida nós já falamos de duas. Se alguém tiver dúvida aí, vai me falando, tá bom? Como é que tá pra vocês? Tá fácil o entendimento? Tô falando muito rápido? Vai me falando aí. Vamos lá. Pode deixar nos comentários aí, gente. A terceira ferida que nós vamos falar hoje é a da traição. A ferida da traição, cria-se a máscara que é do controlador, tá? Então a ferida da traição vai gerar a máscara do controlador. Essa ferida da traição, ela pode acontecer o nascimento dela aí de 2 até 4 anos de idade. Também na primeira infância. Vocês estão vendo que é tudo aí na primeira infância. Então vem dos 2 até os 4 anos de idade. E esse também é pelo sexo oposto, tá? Então mãe, filho, pai, filha. Então vem o sentimento aí, vem a traição, é a ferida, máscara do controlador de 2 a 4 anos e pelo sexo oposto. Como pode acontecer essa ferida? Também de uma forma muito sutil. Quando tem promessas não cumpridas. E um exemplo bobo, mas que faz todo o sentido na vida de uma criança, é aquela velha história, na volta a gente compra. E aí aquela velha história da volta a gente compra, a criança gera uma expectativa dessa compra, essa compra nunca acontece, e isso pode estar inserindo uma ferida emocional da traição. Porque ela não atendeu a expectativa dela. Uma coisa assim muito mais profunda que pode acontecer, às vezes houve uma separação dos pais. Houve a separação dos pais, chegou o dia do papai ir lá buscar a criança, o papai não vem. Então a criança às vezes fica lá arrumadinha, com a mochilinha nas costas, esperando o papai chegar e o papai não aparece, gera a ferida da traição. Às vezes acontece de repente de ter um evento na escola
A criança tá naquela expectativa, minha mãe disse que vai vir, minha mãe disse que vai vir, a mamãe e o papai não aparecem, gera a ferida da traição. Lê pra mim, amor. Como são nos relacionamentos amorosos no sentido de parceiros que atraem e convivência? Como são os relacionamentos amorosos no sentido de parceiros que atraem nas convivências? Não entendi direito. Depois, se puder escrever aí, me explicar melhor, eu respondo. Se puder explicar melhor aí pra mim, tá bom? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou dando sequência aqui. Quais que são os comportamentos que pode vir aí nessa máscara? Ele é totalmente impaciente, intolerante, não confia nos outros, autoritarismo, totalmente cético, averso a mudanças. E ele é daquele tipo de pessoa totalmente sedutor nas palavras. Não sedutor assim de seduzir sexualmente alguém, mas de persuasão, aquela pessoa que fala bem, que te convence na palavra. Então assim, esse é o comportamento de quem tem a ferida da traição, tá? Que vem gerar ali a máscara do controlador. É aquela pessoa que controla tudo e todos. É aquela pessoa que ela não delega funções. É aquela pessoa que vive sobrecarregada. Ela não confia em ninguém. E você vê que todo esse mecanismo de defesa aí do ego é para evitar que ela seja traída novamente. E ela não percebe que ela se trai. Ela não... Às vezes realmente não cabe ser traída pelo outro, mas ela acaba se traindo. Porque ela acaba se machucando, se negligenciando, porque ela faz tudo pro outro e não faz nada para ela. Tá? Então, a ferida da traição, máscara do controlador, tem todos esses tipos de comportamento. Esses são alguns, mas a lista é enorme. Tá? Tem mais outras características, comportamentos que eu não vou listar aqui, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, tá bom? Que enquadra aí no comportamento do controlador. E o controlador, por ele ter essa frequência de controle, de manipulação, de estar sempre acima do outro, sempre mandando no outro, ele pode se conectar muito facilmente com a ferida de quem tem a máscara do dependente. Porque o dependente, ele quer alguém para controlar ele, alguém para cuidar dele, alguém para proteger, alguém para estar ali com ele. E o controlador, ele quer alguém para mandar, alguém para controlar, alguém para manipular. Então assim, essas duas frequências se conectam. E aí pode gerar o quê? Um relacionamento tóxico. E às vezes a pessoa está tão presa naquele relacionamento, ela não enxerga esse padrão comportamental nem do um nem do outro. Eles estão se conectando ali no momento, tá indo tudo bem, mas uma hora que a gente não consegue ficar com essa máscara para sempre, uma hora a gente consegue tirar e enxergar que tem coisa errada, você começa a entender que tem coisa ali fora do prumo e ali vai começar a trazer o que? Mais dores emocionais, tá bom? Ah, tá. Tá, acabou de falar que acho que acabou de responder. Vem primeiro. Isso. Então, assim, vem. A pessoa com essas feridas ainda não ressignificadas podem atrair parceiros tóxicos ou ser tóxicos em seus relacionamentos? Exatamente. Então, é o que a gente acabou de falar. As feridas emocionais, as máscaras, elas vão se conectar. Por isso que às vezes você olha para uma pessoa e fala, meu Deus, será que aquela pessoa não enxerga que aquele casamento é tóxico, aquele relacionamento é tóxico? Mas ela não enxerga. Porque o controlador na mente dela tá cuidando dela. Tá ali com ela, tá cuidando dela, protegendo ela. Então assim, a pessoa na cegueira, porque é como se a gente colocasse uma máscara, a gente colocasse um óculos e tivesse uma visão distorcida e enxergasse diante da dor. Então, quando a gente tira o óculos, que a gente começa a ter a visão clara do que realmente é, a gente não consegue entender muitas vezes, tá? A pessoa, ela tá cega naquela dor. Sem contar que a nossa mente, ela é alimentada por emoções, seja boa, seja ruins. Então, qualquer emoção, ela libera substâncias químicas que viciam nossa mente.
Então, muitas vezes a gente está em ciclos viciosos emocionais. Então, aquele relacionamento tóxico, por mais que doa, está alimentando um ciclo ali emocional daquela pessoa. E ela não consegue enxergar, não consegue se livrar daquele relacionamento. Por mais que ela, algum momento, enxergue que aquilo ali não é saudável. Ela está tão presa naquele ciclo vício emocional que ela não consegue ali se desvincular. Por isso que é importante trazer o quê? Conhecimento, para que ela enxergue verdadeiramente quem ela é. Porque aqui não é, cabe um divórcio, uma separação. Não é, eu não estou querendo trazer isso, né, nesse contexto agora. Mas a partir do momento que a pessoa entende quem ela é, entende valores, entende a crença, que ela realmente se posiciona, às vezes o fato dela se posicionar, o outro já abaixa a guarda, entende? Então precisa avaliar aí, questão por questão, relacionamento, indivíduo por indivíduo, para realmente saber conduzir de uma maneira assertiva essa pessoa, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre sobre outra ferida. E sempre, gente, a aceitação traz a transformação. Então eu só vou ter uma transformação, só vou ter uma decisão de mudar meu comportamento a partir do momento que eu aceito. Então às vezes eu recebo muito no meu consultório online as pessoas falando assim, porque eu queria que meu marido mudasse isso, ou meu esposo mudasse daquilo. Gente, só vai mudar quando a pessoa aceitar que ela tem aquele comportamento, tá? Então a pessoa precisa entrar em contato com a informação. E essa clareza, né, essa consciência da transformação, às vezes pode vir de uma live, às vezes pode vir de um filme, às vezes pode vir de uma leitura de autoconhecimento, pode vir de uma pregação da Bíblia, que é uma fonte inesgotável de conhecimento, tá? Então, a partir do momento que eu entro ali em contato com quem realmente eu sou, né? Porque lembra que a gente leu no início lá a passagem de Provérbios? O nosso coração, ele não vai nos enganar. Não tem como, ele vai mostrar quem realmente nós somos. Então, é importante que a gente traga consciência e traga autorresponsabilidade. Infelizmente, eu tenho esse tipo de comportamento. Eu não gostaria. Como eu também não gostaria. Posso confessar para vocês que uma das feridas evidentes que eu tenho, né, que eu tenho lutado diariamente, porque a gente está em desenvolvimento até a volta de Cristo, ou a nossa ida até Ele, tá? A gente vai estar sempre em desenvolvimento, é essa ferida da traição. Então, se eu não vigiar, alguns gatilhos me acionam esse tipo de comportamento, de querer dar conta de tudo, de ser a mulher guerreira, que eu sempre falo para vocês que eu detesto esse termo mulher guerreira, né? Então, assim, nós não temos que dar conta de tudo. Nós temos que dar conta daquilo que nos cabe a ser feito naquele momento. Um degrau por vez, um dia por vez, um passo por vez, sempre com as decisões assertivas, né? Seguindo no propósito, no objetivo que nós vamos chegar na escada final, tá bom? Então, próxima ferida é a da humilhação, tá bom? Então, a ferida da humilhação, a máscara é a do masoquista e ela pode ser instalada aí do primeiro ano de vida até o terceiro ano de vida. Essa ferida emocional geralmente está ligada com a mãe, porém pode também ser pelo pai. Quando eu vou saber essa diferença? Geralmente é as mães que ensinam os bons modos para as crianças, porque essa ferida está muito ligada na questão da higiene, muito ligada na questão da intimidade da criança. Então geralmente, né, é as mães que estão ali assessorando aquela criança no troca de fralda, quando está saindo das fraldas, na parte da alimentação. O pai também pode estar assessorando nesse momento? Pode, né? Mas geralmente é a mãe. Só que quando o pai está nesse lugar da mãe, nesse momento aí ensinando essa fase dessa criança, então essa ferida pode ser instalada aí nesse momento, tá bom? Então, como a gente falou, é uma ferida que está muito ligada à questão da higiene da criança. Quando começa a autodescoberta da criança, quando a criança começa a conhecer os órgãos genitais dela e às vezes começa ali se tocando no ato de conhecimento,
tá? Que não é aquilo que a gente acha como adulto faz. Não é isso, a criança não tem prazer, ela só tem as sensações, né, ali naquele lugar, mas ela não tem a malícia na mente dela, ainda mais de 1 a 3 anos. Então ela tá se conhecendo ali, o órgão genital dela. E às vezes o pai ou a mãe repreende essa criança, pode gerar um trauma. Tem que saber como abordar essa criança nesse momento, tá bom? Às vezes a criança tá saindo do desfraude, teve o escape ali porque ela não tem ainda o controle do esfíncter dela, né? Então ali vaza um cocô, vaza um xixi, aí vem a mãe com o chinelo, o pai briga e causa uma humilhação para aquela criança naquele momento, pode gerar um trauma, tá bom? E às vezes a criança come, se suja, e aí fica, ai, que seu porquinho, ó, como você come, ó, que coisa feia, que não sei o quê. Essa informação do que acontece no núcleo familiar vira um momento de deboche ali na mesa com os familiares, às vezes no domingo, no churrasco, fulano fez isso, expõe a criança, né, como um fator de piadinhas ali, e aquilo expõe a criança à humilhação, tá bom? Então tá, humilhação nós já sabemos como surge, já sabemos a idade que surge, e a máscara que ela coloca é a máscara do masoquista, tá? Lembra que eu falei, não vamos se prender a nomes, tá? Esse é o nome que a criadora do estudo colocou, tá? O que é o masoquista? É aquele que sente prazer na dor, exatamente isso. Lembra que eu falei na outra ferida sobre os ciclos emocionais viciantes? Essa pessoa, ela vive buscando situações de constrangimento inconscientemente que causa dor. Ela acha que ela é merecedora do sofrimento, ela acha que ela é merecedora da vergonha, ela tem nojo dela e nojo dos outros, ela tem vergonha do seu corpo, ela tem vergonha de si própria, ela coloca em piadas no momento, às vezes está numa roda de brincadeiras, ela expõe defeitos dela para que os outros riem. É um mecanismo de defesa, tipo assim, eu estou rindo de mim para que os outros não riam, e se riam, eu estou rindo primeiro, tá? Então ela sempre se coloca nessa posição de deboche, essa posição ela sempre fala assim, porque eu sou uma incompetente, ela sempre se autoflagela, é aquela pessoa que sempre se culpa, aquela pessoa que sempre enxerga o pior dela. Infelizmente é aquela pessoa que você fala assim, nossa, mas ela só reclama, mas é uma forma dela se proteger, porque ela tá ali, ó, sempre vivendo aquela humilhação, tá bom? Então ela tem vergonha de si, ela é uma pessoa que geralmente busca a recompensa pela comida. Porque no inconsciente dela, ela precisa distorcer a imagem dela. Porque ela acredita que aquilo ali é o melhor para ela. Então ela distorce o corpo dela em forma de alimentação, de vícios, de comportamentos. Atrai relacionamentos que tragam vexames para ela, tá? Porque tudo em prol dela se alimentar daquele ciclo vicioso da humilhação. Infelizmente, essa é a máscara da humilhação. Masoquista é a máscara. Ferida, humilhação, masoquista, máscara. Idade de 1 a 3 anos. Geralmente é pela mãe ou pelo genitor que vai estar assessorando essa criança aí no momento de ensinar a higienização, alimentação e tudo mais. Tá bom? Tá ficando tudo bem aí? Estão entendendo o assunto? Vamos falando aí, gente. Vamos para a próxima e a última, tá? A última ferida que eu queria comentar com vocês hoje é a da injustiça. Ferida da injustiça, máscara ou rígido. Ela geralmente é instalada de 4 até os 6 anos de idade, tá bom? E vem do genitor do mesmo sexo. Filho, pai, mãe, filha, tá? Sempre vai ser nesse padrão. E a ferida da injustiça é quando a criança sente que ela recebe menos que ela merecia ou quando ela recebe mais do que ela acredita que ela merece. Então, lembra que a gente falou? Não vamos ficar com o olho fixado na situação, mas é na dor vivida. Qual é a percepção que ela teve, que ela
criou aquele mecanismo de defesa que gerou aquela máscara que protegesse ela, tá bom? Pode acontecer uma outra situação que ela, por exemplo, do abandono. Chegou um novo membro na família e aí a mãe às vezes precisou ficar internada ou precisou dar uma atenção maior para esse segundo irmão, ou o irmão era enfermo, então precisou cuidar um pouquinho mais dessa criança. É uma ferida do abandono aos nossos olhos. Porém, essa criança pode ter instalado a ferida da injustiça, que ela achou que a mãe poderia ter dado mais amor para ela e deu mais por mãozinho. Porque ela não tem a consciência que aquele irmão é mais novo, precisa de mais atenção, ou é uma criança especial, entende? Então, assim, não vamos focar na situação em si, mas é na ferida, na dor que aquela criança desenvolveu, naquela percepção. Ai, Marilda, que linda! Que bom que vocês estão gostando. Gente, vai dando feedback aí, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os comportamentos que essa pessoa que tem a ferida da injustiça geralmente tem? Autoritarismo. Ela sempre é a dona da razão. É aquela pessoa assim que ou é 8 ou é 80. Se tiver uma banana e ter 3 pessoas, ela vai cortar milimetricamente o tamanho e a porção exata para cada um deles. Esse é um exemplo bem banal, tá, gente? Mas é aquela pessoa que ela vive em busca da justiça. Tem que ser certinho, tem que ser uma igualdade, preza pela igualdade. Claro que nós sabemos que sofrer injustiça é ruim mesmo. Ninguém quer ser injustiçado. Mas é aquela pessoa que tem sede pela justiça, que ela não dorme se aquilo não estiver certinho. É aquela pessoa que, nossa, sabe, aquele desespero. Por isso que eu falo que tudo que é demais faz mal. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Pode ser a melhor coisa do mundo. Até água, que a gente tem que beber muita água. Se beber água demais vai fazer mal. Então tudo que é demais faz mal. E a gente tem que trazer a nossa consciência que o quê? Deus é o nosso justo juiz. Ele é o nosso justo juiz. E eu sei que é difícil sofrer injustiça, mas é Ele que está vendo. Ele que vai trazer a justiça divina. E a lei da semeadura, que é uma lei divina, e uma lei sistêmica, nunca falha. Plantou, vai colher. Não é que a gente quer o mal da pessoa, mas se ela está plantando, infelizmente ela vai colher. Tá? Então, assim, aquela sede de justiça incansável, de sempre estar buscando ali a justiça, reflete a essa ferida, tá bom? São pessoas extremamente críticas, criticam tudo, reclamam de tudo, nada tá bom, porque tem que ser sempre perfeito, tá bom? É uma pessoa que ela é injusta consigo mesma, ela busca muita justiça pro outro, mas ela acaba negligenciando ela mesma e sendo injustiçada. Tá? É uma pessoa totalmente rígida, travada, fechada. É do jeito dela. É uma pessoa que não se permite sentir. É uma pessoa que sempre vai ficar com o braço cruzado, assim, aquela pessoa dura, que não quer conversa. É um comportamento. E tem um baixo merecimento, assim, terrível. Ela não acha digna de nada. E quando ela se acha digna, nunca é suficiente o que fazem por ela. É uma pessoa que ela busca incansavelmente merecimento, mas nunca se acha merecedor. É totalmente assim complicado, né? Todas essas feridas têm os seus graus aí, né? De situações que vai trazer comportamentos maléficos para a vida do adulto, né? Bom, eu acredito que eu falei um pouquinho de cada uma delas. Vocês já se identificaram aí com alguma? Como eu falei, são as 5 feridas emocionais, porém sempre vai ter uma ou outra que vai ter um destaque maior. A minha sogrinha está na live, beijo, beijinho, beijinho, que bom ter vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, deixa aí que eu vou ter uns minutinhos aí, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, é um assunto denso, é um assunto bem complexo, tem as feridas emocionais, tem as suas máscaras, tem o seu comportamento, tem as características físicas, tem também algumas enfermidades que são associadas à
dependendo de cada uma dessas feridas. E também tem um processo de ressignificação de cada uma delas, tá? Não consigo trazer tudo para vocês hoje nessa live. Gostaria de trazer um pouquinho de cada uma dessas mais aprofundado, mas o nosso tempo aqui é curto. Tem coisas que eu também falar, a live cai. Esses dias atrás mesmo eu e a Ju, né, tá aí a minha amiga na live, também terapeuta, fomos fazer uma live sobre paternidade, aí entramos num assunto aí, né, falamos sobre uma palavra, a live caiu, travou, não conseguimos de jeito nenhum mais entrar na live, até que ela conseguiu entrar no dela, tentei entrar lá, eles me boicotaram, não consegui. Então assim, aqui no Instagram a gente é meio que limitado algumas palavras, tá? Então, eu tenho um e-book que fala nesse assunto, bem específico, tem tarefas de ressignificação, tem tudo que eu já compartilhei com vocês, fala todas as características, todos os comportamentos. É um e-book bem completo, com as tarefas também. E eu tô com um valor promocional de R$19,90, tá? Desse e-book. É um e-book digital. É um livro digital, então assim, quando você faz a compra, você tem acesso a uma plataforma, lá dentro você baixa esse e-book, você pode imprimir, tem uma senha porque ele é criptografado, tá? Então você vai ter a senha, colocou a senha, você pode imprimir, escrever esse e-book no e-book, marcar, tá bom? E fazer as tarefinhas dele de ressignificação. Bom, o que eu queria ressaltar aqui com vocês, pra gente já entrar caminhando pro finalzinho já da live, é dizer assim, que todo esse conhecimento, todas essas informações que eu trouxe aqui para vocês, não é pra gente ficar com raiva dos nossos pais, tá? Porque quando a ferida ela é instalada, provavelmente o genitor também sofreu pela mesma ferida. Como a gente sempre fala, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Os nossos pais fizeram o melhor que eles poderiam. A gente às vezes julga. Eu sei que existem históricos muito complicados, né? Se cada um for abrir aí e falar um pouquinho da sua história, existem feridas emocionais causadas pelos nossos pais difíceis de engolir mesmo. Mas se a gente for olhar a caótica dos nossos pais, se a gente fosse caminhar todas as milhas que eles caminharam, viver tudo que eles viveram, sabe, ter a mentalidade que eles tinham, o comportamento que eles tinham, talvez a gente faria até pior. Então, esse estudo, esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês, não é para trazer julgamento para os nossos pais, mas é para olhar para os nossos pais com amor e olhar para eles e saber que eles deram o melhor deles. Eles fizeram o melhor que eles poderiam, tá? Mas, infelizmente, por causa da falta de conhecimento e sabedoria, eles acabaram nos machucando e deixando essa ferida. Não tem como a gente olhar para trás e mudar a nossa história, mas tem como eu olhar para trás e ressignificar a minha história. Tem como eu dar um novo sentido para aquilo que eu vivi. Tem como eu olhar para a minha história e ver que todas essas cicatrizes vai me ajudar a ser uma outra mulher, um outro homem. Entendeu? Essas minhas cicatrizes vai ser usada para curar outras vidas, tá bom? Então, como eu disse, é trazer a consciência, trazer a aceitação que vai me gerar o que? A transformação, tá bom, amor? Tinha um comentário aqui pra cima, dá uma olhadinha pra mim, por favor. A Ju tá falando que o e-book é maravilhoso, que o preço tá ótimo, porque tem muito conhecimento. Ah, legal. Ó, já tem umas meninas aí que adquiriram o e-book, a Ju comentou, né? A Li também tá comentando. Obrigada, viu, Li? E já leram, né? Já compraram, adquiriram o e-book, viu que realmente é um conteúdo que vai trazer muito conhecimento, não só para quem é da área, mas quem não é da área, porque é uma linguagem bem, assim, fácil de entender, tá? É para quem realmente não tem um conhecimento do assunto e quer trazer, aplicar, porque lá as tarefas são para você aplicar. Lógico que na terapia a gente vai fazer algo mais específico, vai trazer ali a saber a sua história e ressignificar realmente ponto a ponto. Mas ali tem umas tarefas ali que realmente dá para se incrementar ali e trazer a ressignificação da sua história. Gostaria de deixar com vocês mais um Provérbios, para a gente estar finalizando, que está em Provérbios 20 e 27, que diz assim:
O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode esconder de si mesmo. Então assim, Deus ele trouxe para nós uma sabedoria. Ele trouxe para nós a inteligência e a consciência. A gente só precisa acessar isso, porque ela já tem dentro de nós. Então, como a gente já falou aqui na live, como a gente acessa? Buscando conhecimento, buscando pregações, buscando audiobooks, buscando livros, e-books, lives, alimentando a nossa mente de conhecimentos saudáveis. Para quê? Para trazer o autoconhecimento. Porque a partir do momento que eu trazer inteligência, que eu trazer o conhecimento, eu vou acessar a minha consciência. Porque lembra que eu já falei, quem me segue aqui no Instagram, quem já passou aqui nas lives comigo, já é algum paciente meu de terapia, sabe que eu sempre falo que o quê? A nossa mente é 95% do inconsciente. Nossos comportamentos é 95% do nosso inconsciente. E o consciente é o que a gente não sabe, é o que está preso lá atrás. Então, eu preciso desbloquear esse inconsciente para trazer a consciência, para que haja uma ressignificação, para que haja uma cura e uma libertação. É um processo. Como a nossa mente tem o poder de nos proteger, ela pega a informação e joga na caixinha do inconsciente. Só que vai vir dos comportamentos negativos para a nossa vida, as amarras, as travas, as cadeias que nos prendem. Que nós somos o nosso maior inimigo. Que nós travamos o potencial que nós temos. Porque por mais que os outros falem, por mais que os outros tentem puxar o nosso tapete, só a gente tem o poder de nos travar. Então a nossa mente, ela é a maior cadeia, o maior cativeiro que existe a nossa mente. Por isso que a gente precisa o quê? Trazer e aprender a gerenciar as nossas emoções. Gerenciar os nossos traumas, as nossas dores, para que a gente seja de fato livre. Porque Deus nos deu vida e vida em abundância. Então a gente não tem que ficar numa vida medíocre de dores e sofrimentos. Isso não é o que Deus tem para nós. Então Ele nos deu inteligência. Olha o que esse provérbio diz. Ele nos deu inteligência e nos deu a consciência. Então vamos trazer do inconsciente aquilo que precisa ser ressignificado. Tá lá e só vai vir para a consciência quando você tiver musculatura e preparado para ressignificar. Porque às vezes a dor é tão grande que se vir para sua mente vai se estabilizar por completo. Então, a partir do momento que você vai trazendo o autoconhecimento, vai trabalhando ali a sua musculatura da sua mente, do seu emocional, você vai ter forças para trazer aquela informação dolorosa e ressignificar ela. Por isso que tem gente que às vezes escuta uma informação e não muda, não aprende, porque ela não está preparada para essa transformação. E ninguém vai preparar ela, só ela mesma. Tá bom? Gente, o que eu gostaria de compartilhar com vocês é isso. Vocês querem deixar alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu agradeço vocês estarem aí comigo. Gostaria de entregar muito mais, mas o nosso tempo é curto. E eu agradeço a vida de todos vocês. Eu espero que esse assunto, esse conteúdo seja enriqueça a vida de vocês. Travou aqui o Trava-Línguas. Quem tiver interesse no e-book, manda um direct para mim. Manda uma mensagem aí, eu quero, tá bom? Que eu vou estar mandando o link para vocês. E eu acredito que vai abençoar grandemente a vida de vocês, tá bom? Tô com uma surpresa aí para vocês. Amanhã eu vou lançar um postzinho sobre um sorteio desse e-book, tá bom? Lá vai estar as regras, mas é basicamente o quê? Você curtir o post, compartilhar, marca 3 amiguinhos lá e eu vou estar sorteando esse e-book, um e-book para um ganhador, tá bom? Mas assim, quem puder adquira, eu acredito que vai ser de grande bênção aí na vida de vocês e de um aprendizado muito valioso, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, agradeço estarem aí, acredito e espero que esse conhecimento tenha agregado na vida de vocês. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom? Se tiver uma dúvida, manda aí, tá bom? Beijo pra você, Jo, beijo pra você, Li, beijo pra você, Ju, todas vocês aí que estiveram aí com a gente até o final, muito obrigada, tá bom?
Ficou alguma dúvida? Vamos encerrando por aqui. Fala aí pra mim se ficou alguma dúvida. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, boa noite, Neide. Muito obrigada por estar aí. Ficou alguma dúvida? Vai me mandando aí se alguém quiser, senão a gente já encerra por aqui, tá bom? Vou deixar a live salva, tá? Vou tentar salvar. Boa noite, Ju. Vou tentar não, eu acredito que não vai acontecer nada igual da última vez, não. Vou salvar essa live e aí se alguém quiser pode compartilhar esse assunto para enriquecer a vida de alguém aí que você tenha no coração, tá bom? Seja bem-vinda, Rê. Mas nós estamos encerrando, mas a live vai ficar salva, tá bom? Depois você assiste com calma, anota, porque é um assunto muito bacana, tá bom? Gente, eu acho que não ficou dúvida nenhuma, né? Se ficou, pode mandar pro direct, me chama lá no link da bio, tem o meu WhatsApp e a gente vai conversando, tá bom? Beijo, tenha uma noite abençoada para vocês, um restinho de semana abençoada. E aí a gente vai se falando. Fique com Deus, tá bom? Tchau, tchau.